Salve galera do Estação Geek, seja muito bem-vindo você que está nos vendo pela primeira vez. Eu sou o Sérgio, estou aqui com vocês hoje para falar sobre o He-Man da Netflix. E eu já aviso de antemão que aqui você terá spoilers. Então se você ainda não assistiu, pausa o vídeo, vai lá, assiste e depois você volta. Mas se você já assistiu ou não liga para spoiler, fica aí. Mas antes de mais nada, já deixa aí o seu joinha no vídeo, aproveita, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem perder mais tempo, vamos lá! Nessa resenha eu vou separar para vocês os pontos que eu achei positivos e aqueles que eu achei negativos. E eu vou começar pelos pontos negativos para poder terminar com os positivos, terminando, o vídeo com uma dose maior de otimismo. E para começar aqui com o pé na porta, já essa questão dos pontos negativos, eu já falo logo da Teela, que não me convenceu como protagonista. Para mim, os roteiristas mudaram a essência da personagem, transformando ela numa pessoa extremamente egocêntrica. A forma como ela dá um chilique por não terem contado a ela a verdade sobre o Adam, isso na frente dos pais dele. Eles tinham acabado de perder o filho, pelo amor de Deus. Não. Estou cansada de cada um de vocês. E isso fora que o rei também tinha acabado de descobrir a verdade naquele momento. Isso pra mim foi de uma falta de empatia sem tamanho. A partir dali ficou muito difícil eu gostar da Teela e ver ela como uma heroína. Porque normalmente nessa questão do herói falho, do herói relutante, nós temos justamente o contrário, Uma pessoa imperfeita que aos poucos começa a trabalhar no seu caráter até se descobrir como herói. Já na Teela, tudo que nós conhecíamos dela nos anos 80 foi simplesmente esquecido pelos roteiristas, descartado, e eles fizeram a personagem ser de uma forma completamente diferente para poder se encaixar nesse molde de herói relutante. O problema aí é que originalmente, lá no desenho dos anos 80, ela já tinha as características suficientes para ser realmente uma heroína, para assumir um futuro protagonismo, talvez. Se o soldado puder chegar bem perto, esta bomba pode desintegrar totalmente o portão dimensional. Não há tempo a perder. Eu vou agora. Então, quando você remove essas características da personagem e faz, na verdade, ela regredir e demonstrar um tipo de comportamento que eu simplesmente detestei, eu não consegui mais me conectar. E seguindo aqui na questão dos personagens, eu também não curti a forma como o Adam e o Esqueleto foram retratados. Isso porque eles são exageradamente colocados de lado. Então a gente em nenhum momento tem um aprofundamento maior em desenvolvimento desses dois caras, que são os centrais da história. Basicamente fica no mesmo status quo que nós tínhamos no desenho dos anos 80. Agora, puxando para falar em relação à história. Olha, eu vi diversos furos que não me incomodaram tanto assim, mas é difícil fazer passar despercebido. Como, por exemplo, o Esqueleto estar com um exército em frente ao castelo de Grayskull e do nada os mocinhos conseguirem reunir um exército tão grande quanto. Coisas assim aconteceram em alguns momentos e acabam me causando um pequeno incômodo, porque a animação, de forma geral, tenta ser mais madura. Então, para isso, ela traz mais realismo. Consequentemente, esse tipo de coisa acaba saltando mais aos olhos. E na minha visão, nós tivemos também diversas oportunidades perdidas em relação à história, sendo a maior delas quando a espada do poder é dividida, ela dá origem a duas espadas. Eu acho que isso poderia ter sido melhor trabalhado. Nós podíamos ver o que cada uma dessas espadas talvez fizesse de coisa diferente, e com isso trazer mais conflito e até tornar a jornada ali dos heróis um pouquinho mais complicada. E para fechar essa parte eu vou falar sobre a animação, que de modo geral foi boa, uma clara evolução ao que nós vimos nos anos 80. O problema é que o estúdio que fez é a Powerhouse Animation. E com isso nós acabamos esperando muito, porque é o mesmo estúdio que fez Castlevania e O Sangue de Zeus. Duas animações que, ao meu ver, tiveram muito mais ação e fluidez nessa ação, nos movimentos dos personagens, do que nós tivemos aqui. Então vamos lá para os pontos positivos para encerrar de forma mais otimista. E um dos grandes pontos positivos para mim foi a forma como eles trabalharam a mitologia de Eternia. Eles trouxeram alguns novos elementos que acrescentaram bastante na história. Como exemplo disso, nós tivemos o Castelo de Grayskull como todo o centro da magia. Também a questão ali de subtérnia, de pretérnia, como o céu e o inferno. Aliás, eu senti ali uma forte influência da mitologia nórdica, especialmente na questão de pretérnia, onde os heróis se juntam ali no paraíso. Então toda a adição dessa parte para mim foi muito bem-vinda. Um outro ponto muito positivo foi no traço, no design de personagens.
Eles remeteram ao original, mas amadurecendo os personagens. Sem contar que os próprios cenários e a forma como a Eterna é retratada também ficou muito legal. E pegando disso, eu já puxo o bonde para falar da animação. Outro ponto que no geral foi bem positivo. Eu até esperava uma animação um pouco mais fluida de forma geral. Claramente é um upgrade em relação à versão original lá dos anos 80. E até meio estranho, né? Eu coloquei a animação no ponto negativo e depois eu coloco agora no ponto positivo. É até meio estranho, mas até dentro de certas categorias nós temos os nossos prós e contras. Voltando a falar mais especificamente em relação à história, os roteiristas conseguiram trazer um senso muito maior de urgência e de perigo com relação aos personagens, o que demonstra que, de forma geral, a transição para algo mais sério acabou sendo muito bem feita. E falando sobre personagens, eu acho que alguns foram muito bem aprofundados, com destaque, claro, para o Corpo e para a Maligna, que tiveram arcos muito interessantes, capazes de adicionar camadas a eles, mas sempre se mantendo fiéis ao que eles demonstraram ser no original. Não é de hoje, por exemplo, que a Maligna demonstra ter seus próprios planos, que ela não está tão satisfeita assim, ficando na sombra do esqueleto. Da mesma forma, o Corpo também já mostrou sofrer com esse sentimento ali de solidão e de talvez estar sempre decepcionando aqueles que esperam bastante dele. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa versão nova do He-Man. Curtiu? Não curtiu? Deixa também os seus pontos positivos ou negativos. E não esqueça também de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para estar recebendo as próximas notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso nos ajuda pra caramba. Um grande abraço, até a próxima, valeu!